Irmãos, uma das ideias mais importantes na nossa época e cultura é a ideia de identidade. A nossa cultura fala o tempo todo sobre descobrir a identidade, expressar a identidade, elaborar políticas de identidade. As premissas parecem ser mais ou menos as seguintes. A realização humana depende de descobrirmos e expressarmos a nossa identidade. E o admirável mundo novo apenas será alcançado quando a sociedade se esforçar para garantir o direito e incentivar todos os indivíduos a se autoafirmarem sem quaisquer restrições. Segundo os ideólogos da identidade, isso é algo que está muito longe de acontecer, dentre outras razões, pela existência de pessoas e instituições como os cristãos e o cristianismo que adoram cercear a liberdade das outras pessoas. Vejam, irmãos, é verdade, existem muitos cristãos intolerantes, embora isso seja um contrassenso. Mas esse argumento de que nós cristãos somos a areia na engrenagem é um argumento extremamente falacioso e ele esconde que o problema está nas próprias ideologias identitárias defendidas na nossa cultura. Deixa eu tentar mostrar isso para você e explicar o que eu estou dizendo. Na maioria das vezes, quando a nossa cultura usa a palavra identidade, ela o faz apenas em referência àquilo que nos distingue, àquilo que nos separa, àquilo que nos individualiza. E de um tempo para cá, a nossa cultura tem esticado cada vez mais a corda nessa tentativa de individualização. No começo, as categorias usadas na definição de identidade eram categorias bem gerais. As pessoas se definiam como homem, mulher, como negro, como branco, como rico, como pobre, na tentativa de estabelecer as características que o tornavam distinto das demais pessoas. Ultimamente, no entanto, a nossa cultura parece estar insatisfeita com essas categorias de natureza geral e ela tem criado categorias mais específicas, cada vez mais específicas, ajuntando as categorias gerais. Agora se fala em mulher negra da periferia, homem branco de classe média, adolescente, jovem de classe média, estudado ou não estudado. Irmãos, isso pode parecer bonitinho, pode parecer democrático, mas esta é a areia na engrenagem. Sabem por quê? Porque esse tipo de definição de identidade, que considera apenas as distinções, segmenta o tecido social e elimina a solidariedade que deveria existir entre as pessoas. Quanto mais nós esticamos a corda e quanto mais categorias específicas nós criamos, mais nós abrimos as portas para o conflito e nos distanciamos deste admirável mundo novo que os ideólogos da identidade desejam tanto alcançar. Vejam, irmãos, é verdade, nós somos seres distintos. A Bíblia diz isso. E identidade tem a ver com aquilo que nos diferencia. Mas nós não somos apenas seres distintos. Nós também somos seres idênticos. E eu não estou usando essa palavra por acaso. Eu poderia usar uma outra palavra, como iguais, por exemplo. Mas eu escolhi usar idêntico para que você perceba a relação semântica que existe entre as palavras. Idêntico e identidade. Nós somos pessoas idênticas também. E inconscientemente,
até mesmo os ideólogos da diversidade, que defendem tanto que a identidade seja definida com base naquilo que nos separa, sabem disso. Inconscientemente eles sabem disso. E sabe qual é a prova? É que eles não defendem a aceitação da diversidade absoluta apenas como uma virtude individual ou apenas como uma virtude de grupo. Eles a defendem como uma virtude universal. Ou seja, para eles, todos deveriam ser idênticos na aceitação de que cada um pode ser tão diferente quanto queira ser. É impossível fugir da verdade de que nós somos idênticos. Porque isso não é apenas uma ideia, isto é a realidade. Deus nos fez assim. Pessoas diferentes, mas idênticas. Talvez você fique se perguntando, por que Deus nos fez desse jeito? Talvez porque Ele nos fez para revelar quem Ele é. E Ele é exatamente assim, diferente, igual. 3 pessoas, mas apenas um único Deus. Mas preste atenção, o fato de termos sido criados por Deus, com a finalidade de revelar quem Ele é, tem outras implicações além de sermos diferentes e iguais. O fato de termos sido criados por Deus com este objetivo implica que a nossa identidade, preste atenção nisso, isso é chave para mim, não se define simplesmente em relação a nós mesmos, como a nossa cultura quer fazer a gente acreditar. Mas aquilo que nós somos, a nossa identidade, se define também e principalmente pelos compromissos relacionais que nós estabelecemos. Em primeiro lugar, com o Deus que nos trouxe à existência, com aquele que nos criou e depois com as pessoas que estão ao nosso redor.